Amados, eu quero ler com vocês dois textos da Palavra de Deus. Eu quero falar nesta manhã, Levi, muda para mim aí o tema, por gentileza, eu quero mostrar para os amados irmãos. Nós vamos falar esse tema aqui, endireitem as veredas, façam um caminho reto. Endireitem as veredas, façam um caminho reto. E está baseado em Isaías, no capítulo 40, no versículo 3, apenas esse versículo. E nós vamos ler em duas traduções, a versão Almeida Revista e Atualizada e na nova versão internacional, que assim nos diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Na tradução da nova versão internacional, diz: uma voz clama, no deserto preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Façam um caminho reto para o nosso Deus. No deserto, façam nas veredas, prepare o caminho do Senhor, endireitai os caminhos do Senhor. Esse texto, ele tem ligação com a ida do Senhor adiante do seu povo, enquanto faziam a viagem de aproximadamente 1.400 quilômetros, vindo da Babilônia a Jerusalém. Então, eles estavam retornando para a terra de Jerusalém, e então a ideia era que o caminho fosse preparado, que o povo fosse preparado para receber a volta do cativeiro e pudesse ter uma vida nova, uma vida diferente. Esse texto também se aplica ao ministério de João Batista, que preparou o caminho para o ministério de salvação eterna do Senhor Jesus. A ideia é extraída do costume de enviar homens e preparar o caminho antes da vinda de um monarca. Esse é um costume oriental de preparar pessoas, de preparar o ambiente propício para receber o monarca que viria visitar. E, na verdade, esse é um costume que foi espalhado por todo mundo e em todo lugar. Quando chega uma autoridade, tem toda esta preparação para receber. Mas nesse texto, Deus estava conduzindo o seu povo, e esta condução deveria ser em total obediência e retidão por parte do seu povo. O seu povo deveria, para aguardar a chegada do Senhor que vinha trazendo o seu povo, deveria então estar preparado, estar em harmonia com a vontade do Senhor. Foi para realizar uma missão semelhante que João Batista precedeu a Jesus Cristo. Como diz em Lucas 1:16, 17, ele viria para converter os filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. João Batista, ele pregava arrependimento às multidões que o procuravam, que cercavam, foi o predecessor de Jesus, e ele pregava no sentido de que as pessoas experimentassem o favor e graça do Senhor mediante o arrependimento. Eles teriam que se arrepender, preparar o seu coração para experimentar a graça, o favor do Senhor. Para poderem experimentar isto, precisavam produzir frutos dignos de arrependimento. Aplicando aos nossos dias, à nossa realidade, nós devemos endireitar as nossas veredas. Nós precisamos fazer caminhos retos para o Senhor. Os nossos caminhos precisam ser conduzidos de acordo com a vontade do nosso Deus, a fim de estarmos preparados agora para a vinda do Senhor Jesus.
As nossas veredas, os nossos caminhos estão sendo aplainados, estão sendo preparados a cada dia, porque a nossa expectativa agora é a volta gloriosa de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador eterno. De forma prática, nós queremos destacar 4 veredas que precisamos endireitar na nossa vida cristã, que precisamos manter a retidão dos nossos caminhos. Há 4 veredas, há 4 caminhos que nós precisamos endireitar. E o primeiro caminho, a primeira vereda que nós temos que endireitar é a vereda da santidade. A vereda da santidade. Quando Deus prometeu aos israelitas que faria maravilha no meio deles, deu uma exortação: santifiquem-se. Veja o que diz Josué capítulo 3, versículo 5. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Santificação foi e sempre será a exigência de Deus ao seu povo, para que as suas maravilhas sejam operadas. O povo de Deus tem estado em constante oração por esta nação. Nós temos nos prostrado diante de Deus. Nós temos no YouTube e no Facebook várias salas de oração de denominações diferentes que estão clamando ao Senhor. A nossa Convenção Batista Brasileira, através da coordenação da Junta de Missões Nacionais, realiza diariamente, das 18 às 19h15, uma sala de oração, onde o povo de Deus está clamando, cerca de 3 a 5 mil pessoas estão ali diante do Senhor, acompanhando de toda parte desse Brasil e do mundo, acompanhando esse momento de oração. E várias outras denominações estão também clamando ao Senhor, fazendo salas de oração, reuniões de oração. As igrejas estão clamando ao Senhor. Nós temos tido momentos de oração preciosos diante do Senhor. Então nós estamos nos santificando para que o Senhor possa fazer maravilhas e, como o hino que nós acabamos de cantar, faça um derramamento do seu Espírito, um avivamento nesta pátria, nessa nação. As nações vizinhas já estão de olhos no Brasil como ponto de avivamento, enquanto o satanismo tenta invadir, tenta destruir a moral da nação, tenta destruir os valores espirituais, os valores sagrados. O povo de Deus está clamando e Deus está fazendo maravilhas e vai fazer maravilhas nessa nação. Porque santificação foi e sempre será esta exigência de Deus. É o que nós podemos entender das palavras do apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 4,3, quando ele diz: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para conosco? A nossa santificação. Muitas vezes nós dizemos: eu não sei qual é a vontade de Deus na minha vida, eu não sei o que Deus... A primeira coisa que Deus quer de você é a sua vida santa, é a sua vida digna diante dEle. O que é santificação? Santificação é o trabalho contínuo do Espírito Santo na vida do crente. A salvação é um ato, é um momento em que o Espírito Santo de Deus trabalha a vida e a pessoa abre o seu coração, entrega a sua vida a Jesus, santifica a sua vida diante do Senhor, entrega por completo o seu ser. E então, durante a sua vida, a santificação é esse processo de transformação contínua, esse processo em que o Espírito Santo de Deus está agindo na sua vida, mostrando a graça do Senhor na sua vida. É o processo pelo qual nossas vidas se enquadram à nossa condição de salvos perante Cristo. É um processo que começa com a conversão, continua ao longo da vida do crente e só tem o seu final quando ele é recebido por Deus na glória eterna. Então não tem essa questão de negligência, de displicência, de levar a vida no banho-maria. Não é isto, é você sentir a cada dia a alegria de ter a comunhão com Deus, a alegria do perdão na sua alma, a alegria da graça que opera na sua vida. Queridos, não existe nada melhor do que isso neste mundo.
As alegrias, os prazeres desse mundo são efêmeros, são insignificantes diante deste gozo precioso da comunhão que nós podemos desfrutar em Cristo Jesus. Santidade, portanto, é o que Deus requer daquele que se diz salvo em Cristo Jesus. É o despojamento da velha natureza carnal. É a renovação da mente e do espírito na busca de um viver puro e digno diante de Deus e dos homens. É o revestimento do novo homem, adotando o padrão de justiça e santidade que o Senhor espera da nova criatura. Ouvi de um irmão essa semana dizendo da sua experiência com Deus, dizendo: pastor, eu sou uma nova criatura, Deus está trabalhando a minha vida, está transformando a minha vida, eu estou sentindo o que é verdadeira alegria, Deus agindo no meu ser. Mas é isto, tanto na conversão, quanto na conversão na vida cristã, porque a vida cristã é um processo contínuo de conversão. A cada dia estamos nos convergindo para o Senhor, convertendo de maus caminhos e voltando para o Senhor. Eu quero desafiar o meu irmão, a minha irmã querida, o meu amigo que ainda não tem Jesus. Eu quero desafiá-lo a cultivar a vereda da santidade. Busque isso, busque entender, ore ao Senhor, peça a compreensão de Deus. Você tem dificuldade em entender a Bíblia, tem dificuldade em entender o plano de salvação, tem dificuldade em entender a vontade do Senhor, ore, clame, peça ao Senhor. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então você não sabe orar, peça a Deus que lhe ensine a orar. Clame ao Espírito Santo de Deus que interceda por você diante do Senhor, mas curve-se diante do Deus eterno e não diante de outros deuses, sejam eles quais forem. A segunda vereda que nós precisamos endireitar é a vereda da consagração. Veja bem, consagração não é o mesmo que santificação, mas é o resultado desta, ou seja, é o resultado da santificação. Não há verdadeira consagração sem santidade de vida. Não há verdadeira consagração sem santidade de vida. Grave isso na sua mente, meu querido, minha querida. Não há verdadeira consagração sem santidade de vida. Ou você tem uma vida santa, digna do Senhor, ou você jamais será uma vida consagrada ao Senhor. Sem a consciência de termos sido lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus, resgatados da nossa vã maneira de viver, não há consagração sem essa consciência. Não há consagração sem a consciência de termos sido justificados, santificados, separados para uso exclusivo de Deus, conforme diz Paulo em 1 Coríntios 6,11. Ouça o que ele diz: assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. É esta consciência de entrega que faz dispor o nosso coração para consagrar tudo ao Senhor. Sem esta consciência de que fomos resgatados, de que fomos justificados, de que fomos santificados, sem essa consciência de santidade, nós não disporemos o nosso coração para amar e para servir ao Senhor. Isso não tem a ver com boas obras, para ser achado digno de ser salvo, mas tem a ver com a glória dada àquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O apóstolo Pedro diz que nós somos um povo escolhido, uma nação santa. Veja o que ele diz em 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos um povo escolhido, povo eleito de Deus, e com o objetivo claro, servi-lo. Nós fomos resgatados com o claro objetivo de amar, de servir, de proclamar
o seu reino na terra, de testemunhar do seu amor, de mostrar o quanto Ele nos ama. Vida, bens, dons, talentos, vontade, tempo, tudo, enfim, vem dEle, para ser devolvido a Ele em inteira consagração e serviço. Meu querido, minha querida, examine com sinceridade de coração como está a vereda da sua santidade, como está a vereda da sua consagração a Deus. Outra vereda que nós precisamos endireitar, que nós precisamos corrigir, é a vereda da oração. Tem muita gente com o joelho duro, que não se dobra diante do Senhor. Não há vitória, não há poder sem oração. Não há vida sem oração. Você não pode viver sem água, você não pode viver sem alimento. Você morre de inanição física, mas você não pode viver sem oração, que você morre de inanição espiritual. Em nossa vida pessoal e eclesiástica, nós encontramos tempo para tudo, menos para a oração. Via de regra, não cultivamos uma vida pessoal de oração, nem tampouco valorizamos as oportunidades que a igreja nos oferece. Claro que eu não estou falando isso geral. Eu estou falando daqueles que, de modo geral, não cultivam um momento de oração pessoal. Eu oro em casa, faço meu momento devocional, faz quando se lembra, quando tem tempo, quando precisa de Deus. E ainda nos damos ao luxo de criticar a frieza da igreja. Você já observou uma coisa? Aquelas pessoas que mais criticam a frieza da igreja são as pessoas mais frias na igreja. Já observou isso? Elas criticam exatamente o que são. Você reflete o que é. Se a sua vida é uma vida consagrada a Deus, é uma vida de santidade, não precisa você dizer aos outros que você é santo, que você é consagrado. A sua vida vai refletir isso. As pessoas vão ver que você tem uma vida de santidade, tem uma vida de consagração. Agora, quando você começa a exaltar a sua vida de oração, a sua vida de consagração a Deus, é a primeira prova de que você não tem uma vida de consagração. E o pior, quando você está criticando a frieza da igreja, a frieza do povo de Deus, na verdade você está criticando a você mesmo. Porque é você que está sendo essa pessoa fria, essa pessoa indiferente, essa pessoa negligente à vida de oração. Ao analisarmos o fator comum em todos os grandes momentos da história do povo de Deus, nós veremos que o segredo foi sempre a oração. Os grandes heróis da Bíblia, queridos, e da história eclesiástica, foram sempre homens e mulheres de oração. Foram joelhos dobrados diante do Senhor. Foram joelhos que se moveram para buscar ao Senhor em oração. Moisés, Josué, Gideão, Samuel, Davi, todos os seus feitos heróicos foram alcançados após momentos de oração e comunhão com Deus, momentos de oração na presença do Senhor. Os grandes avivamentos da história que a história registra, tiveram a sua origem na oração e, pasmem, começaram de uma pessoa. Os grandes avivamentos na história começou de alguém que se lembrou de clamar a Deus e começou a buscar ao Senhor, e outras pessoas foram se juntando, outros corações foram se movendo, e então surgem os grandes avivamentos. No Novo Testamento, Jesus foi o nosso exemplo sublime de oração. E ele foi seguido de perto pelos discípulos que nos legaram o valor da prática da oração. Ao lermos o livro de Atos, veremos que os discípulos, bem como a igreja, tinham o seu lugar e o seu momento de oração. Em Atos capítulo 3, versículo 1, por exemplo, os discípulos se dirigiam ao templo para a hora nona da oração.
Em Atos 10:30, Cornélio orava, observando a hora nona da oração. Em Atos 12:5, Pedro estava preso, mas a igreja estava em incessante oração. Em Atos 16:13, os discípulos procuram o lugar de oração. Se queremos realizar proezas em nosso tempo, não será diferente, nós temos que buscar ao Senhor em oração. Queridos, eu creio que nunca fomos tão desafiados à oração como nesse tempo em que vivemos. Tempos difíceis, como diz o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 3, nós já fizemos referência aqui e você pode abrir sua Bíblia e ver. Tempo de investida satânica em todas as áreas e principalmente na área espiritual. Eu tinha um diácono que costumava dizer: pastor, o diabo está furioso. O diabo sempre esteve furioso contra o povo de Deus, mas agora está acelerando a sua fúria cada vez mais, atacando o povo de Deus, atacando o que é sagrado, tentando destruir a pureza do Evangelho de Cristo Jesus. Querem a todo custo desvalorizar o cristianismo e exaltar o satanismo em suas diferentes manifestações. Tempo difícil que estamos enfrentando. Tempo em que as famílias são atacadas de todas as formas. Haja cuidado, pais, com o que os seus filhos estão vendo no seu celular, no seu tablet, o que eles estão recebendo, as mensagens que estão recebendo. Essa semana recebi a mensagem de um vídeo de uma criança toda marcada, que ela foi assistindo um vídeo, o elemento orientava para que ela forçasse, que ela ferisse o seu pescoço, até não poder respirar mais, que ela apertasse com a unha, até não poder respirar mais. É o diabo trabalhando. Tem um elemento aí que tem um blog que está destruindo a moral dos adolescentes com insinuação terríveis, tremendas, a serviço de Satanás. São os meios que Satanás está encontrando para atacar as famílias. Cuidado, pais, cuidado e cuidado. Tempo em que os valores sagrados estão sendo vituperados, escarnecidos. Tantas vidas ceifadas, tantas outras ainda sofrendo, tantas famílias enlutadas, tantas famílias sofrendo a dor. Tempos difíceis. E é para um tal tempo como este que nós precisamos orar, que nós precisamos clamar ao Senhor, buscar a sua face, nos humilharmos diante dEle. O que estaremos fazendo, fizemos essa semana e estaremos fazendo na próxima semana. Que já conclamei aos irmãos a estarem conosco nesse momento de oração. Mais do que nunca, nós precisamos buscar o perdão de Deus, nos quebrantar diante do Senhor, buscar a sua face. É tempo de clamarmos por um verdadeiro avivamento. Não aquele avivamento superficial, emocional. Mas o avivamento, ele é fruto de um quebrantamento do coração, de santificação da vida, de entrega da vida ao Senhor. Isso é que é avivamento. Muita gente confunde como sendo movimentos festivos, extraordinários, oba-oba. Não é nada disso. Louvorzão e não sei mais o que lá. Não é isso. Avivamento procede de um quebrantamento da alma diante do Senhor, de verdadeiro arrependimento, de verdadeira conversão. Meu querido, como está a sua vida de oração? Como estão os seus momentos devocionais? Como você está orando com a sua família? Quais são os momentos que você reserva para cultuar com a sua família? E para estar diante do Senhor de forma pessoal, individual? Como está a sua vida, a sua vereda de oração? Finalmente, outra vereda que precisamos corrigir é a vereda da Bíblia. A vereda da Bíblia. A grande necessidade em nossos dias, sem dúvida, está na redescoberta da Bíblia. Redescobrir o valor da palavra de Deus. Nós que um dia, pela Bíblia, encontramos a Cristo, nós que descobrimos verdades preciosas, mas muitas vezes temos negligenciado a Bíblia diante de tantas coisas e principalmente da ocupação na mídia, no WhatsApp, no Facebook, nos meios de comunicação sociais.
temos perdido o privilégio de empreender tempo lendo a palavra do Senhor. E a grande necessidade em nossos dias é redescobrir o valor da Bíblia. O livro dos Reis, nós encontramos o registro da maior descoberta feita pelo jovem rei Josias, quando, empreendendo a reforma da casa de Deus, foi encontrado o livro da lei que havia sido desprezado pelo povo que havia se envolvido em profunda idolatria. E o rei Josias encontra aquele livro santo e ele então glorifica o Senhor. Ao encontrar esse livro, ele rasga suas vestes, numa demonstração clara do seu profundo constrangimento com o estado de idolatria a que se havia submetido o povo. E ele conclama o povo a rever os seus atos, a reassumir o seu compromisso de fidelidade a Deus. Queridos, sempre que somos confrontados com a palavra de Deus, nós somos incomodados com o pecado. Alguém já disse que ou o pecado, ou a Bíblia me afasta do pecado, ou o pecado me afasta da Bíblia. Ou eu leio a palavra de Deus para que encontre nele a verdade, a repreensão para o meu pecado, ou o distanciamento me aproxima do pecado e me faz me afastar de Deus e da sua palavra. O estudo sério da palavra de Deus produz crentes amadurecidos, edificados, produz igrejas fortes, igrejas dinâmicas e, como consequência maior, produz exaltação de Cristo Jesus em nossa maneira de ser e viver. Passamos a ser mais parecidos com Jesus, passamos a ser imitadores de Cristo Jesus e passamos a viver de maneira muito mais digna. O estudo consciente da palavra de Deus, a reflexão na palavra de Deus, o meditar na palavra de Deus, o buscar o conhecimento da palavra de Deus, edifica a nossa vida e, como consequência, edifica a igreja do Senhor. Por outro lado, a negligência tem sido a principal causa da fraqueza espiritual de muitos crentes e de muitas igrejas. Ao abandonar a palavra de Deus, desprezar esse alimento precioso, o crente definha. Eu já falei que a falta de oração faz o crente morrer de inanição. E quando falta oração e Bíblia, a coisa fica muito pior. Porque a oração sem Bíblia muitas vezes causa fanatismo. E a Bíblia sem oração causa apenas compreensão cultural. A palavra de Deus não é somente para dar cultura. A palavra de Deus é principalmente para alimentar a alma. Concluindo, queridos, preparar a vereda do Senhor e fazer um caminho reto significa conformar a nossa vontade à vontade soberana de Deus. O apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai. E aqui nós vemos que conformar a nossa vida é a vontade soberana de Deus. E isso tem a ver com a preparação da vereda do Senhor. Mas para isso é necessário sincero arrependimento, uma vida de verdadeira santidade, completa consagração, inteira dependência de Deus em oração, amor e dedicação ao estudo da palavra de Deus. Para que haja esta santificação, para que nós preparemos a vereda do Senhor, preparemos-nos para o encontro com o Senhor, com a sua volta gloriosa. Nós precisamos, nesse caso, nós precisamos de sincero arrependimento. Nós precisamos de uma vida de verdadeira santidade. Nós precisamos de uma completa consagração ao Senhor, de uma inteira dependência de Deus em oração. Precisamos de amor e dedicação ao estudo da palavra de Deus. Se assim nós fizermos, nós veremos que a vida cristã não é um peso, não é uma religiosidade, não é uma religião que você tem que seguir, não é algo que você tem que forçar, mas é algo livre, espontâneo, em que a sua vida é colocada no altar de Deus, em inteira consagração,
uma vez que a sua vida tem expressado esta santidade, essa separação do mundo para servir a Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe, que para tanto o Senhor nos abençoe e nos guarde e o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Que a graça do Senhor seja com cada um de vocês. Eu oro ao Senhor nesse momento por sua vida, clamando ao Senhor que derrame sobre você e sobre nós a sua preciosa graça. Senhor, eu oro em nome de Jesus, que o Senhor aplique aos nossos corações o que a Tua palavra nos mostrou nesse momento. Deus, que não seja a palavra do pregador, seja a Tua palavra ministrada aos nossos corações, e que de corações abertos, sinceros, humildes, possamos desfrutar da graça misericordiosa do Pai, e possamos ter uma vida de santidade, consagração, oração e comunhão contigo através da Tua palavra, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.